Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro semanal para falarmos sobre o nosso grande empreendimento, essa empresa, esse nosso sonho que já está começando a mudar a vida de muitas pessoas. Estamos diretamente já ajudando a melhorar substancialmente, aos pouquinhos, né, o problema, o grande drama das mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo à nossa reunião de apresentação do projeto encabeçado pela Prolific no Brasil. E se você já é um afiliado nosso, um companheiro do nosso negócio, mais uma vez, seja muito bem-vindo a essa nossa apresentação de segunda-feira. Bem, a Prolific, para quem ainda não está sabendo, é uma empresa que surgiu no mercado em 2024 com o conceito de unir definitivamente tecnologia e sustentabilidade na procura por um futuro de abundância, para que a gente consiga trazer de volta os chamados momentos de ouro, anos de ouro, onde nós podíamos viver tranquilamente bem em comunhão com todos e com um meio ambiente. Porém, infelizmente, o avanço da sociedade como um todo trouxe alguns desafios globais gigantescos. E esses desafios, como instabilidade econômica, desconexão social, hoje, inclusive, eu recebi um vídeo que compartilhei também no Instagram, eu achei muito interessante, que ele mostra como nos últimos 45 anos as pessoas gastavam o seu tempo lá atrás para hoje. E nos últimos 10, 15 anos para cá, é surpreendente o tempo que a gente passou, em primeiro lugar, assim, disparado, o tempo que as pessoas gastam conectadas, em detrimento a sair com os amigos, conversar com a família. É impressionante. Essa desconexão social acaba gerando naturalmente uma total falta de propósito. A gente para de olhar as pessoas e o que está ao nosso redor. E isso tudo culmina definitivamente no que a gente está sofrendo hoje, que é a nossa famigerada crise ambiental. Todo mundo sabe e todo mundo sente na pele o que está acontecendo. A degradação ambiental constante que o ser humano vem causando no meio ambiente tem trazido a cada dia novos e mais estressantes problemas para a nossa sociedade, como enchentes assustadoras, secas devastadoras, incêndios fenomenais, no sentido de fenômeno, não de maravilhoso, né? Que cada vez mais trazem para as pessoas uma péssima qualidade de vida. Eu moro aqui em São Paulo, estou aqui na área do Brooklyn, e é impressionante o calor que está fazendo nos últimos 3, 4 anos para cá, mas últimos 2, 3 meses é impressionante a onda de calor sucessiva que vem acontecendo aqui. É impossível aguentar. Isso que a gente está numa área relativamente boa de São Paulo. Imagina uma área bem arborizada. Imagina quem está em áreas puramente cheias de concreto, com poucas árvores, sem acesso a ar-condicionado, o problema que essas pessoas estão enfrentando cada dia no seu desenvolvimento. Então, faz-se muito importante começar a definitivamente olhar para esse problema e procurar soluções definitivas para que a gente possa combater esses problemas e voltar àquele tempo em que o ser humano vivia em comunhão com a natureza e usufruindo dos bens naturais de maneira mais objetiva. Tá? O principal, não é o único, mas o principal fator que levou, que nos trouxe a esse momento em que nós estamos hoje, esse impacto global da poluição no meio ambiente, é principalmente a emissão de gases de efeito estufa. Já devem ter, com certeza, ouvido falar nos famosos GEE, que são os gases de efeito estufa. O nível de dióxido de carbono que nós temos na atmosfera hoje é absurdamente
fora de qualquer escala, incomensurável. Não se imaginava jamais que nós pudéssemos chegar nessa quantidade de emissões. E agravando o problema das emissões, nós ainda temos, ao mesmo tempo, desmatamento das áreas ambientais naturais, do ecossistema, do bioma natural. É muito importante frisar que o efeito estufa ele é um efeito natural e faz parte do nosso planeta. O nosso planeta ele respira. As matas e os oceanos são como se fossem os nossos pulmões. A gente respira, inspira, filtra e expira. O planeta faz a mesma coisa. O efeito estufa ele existe exatamente para balancear a temperatura da Terra. O problema é que, ao mesmo tempo em que a gente emite muito mais gases, que aumentam a densidade da camada na atmosfera desses gases, ao mesmo tempo nós tiramos a capacidade pulmonar do planeta, com o desmatamento e a poluição plástica nos oceanos. Então, nós temos um problema dobrado, porque não adianta apenas diminuir a emissão de gases de efeito estufa, né? Nós temos que, primeiramente, retirar da atmosfera o excesso desses gases, para aí sim poder, ao mesmo tempo, diminuir a emissão desses gases, para que a gente possa, de novo, voltar ao balanço. Muitas tratativas, muitas tentativas internacionais já foram feitas na procura de tentar solucionar esses problemas no mundo inteiro. A principal delas, todo mundo já deve ter ouvido milhões de vezes falar, que é a famosa transição energética, ou seja, passamos a não utilizarmos mais os combustíveis fósseis, passando então a utilizar as famosas energias verdes ou energias renováveis, como a energia solar, que é a fotovoltaica, temos milhares dezenas, centenas de milhares de usinas fotovoltaicas já no mundo inteiro. No Brasil existe uma quantidade imensa. E também energia eólica proveniente, né, do vento. Esse é um estudo de impacto que já vem sendo feito há muito tempo. O problema é que mudar a matriz energética das grandes empresas, das grandes indústrias, é muito caro. Naturalmente, esse impacto econômico nessas indústrias, no modelo socioeconômico que nós temos, vai naturalmente refletir na ponta mais fraca, que somos nós, consumidores, que teríamos, então, que temos, então, por última instância, que pagar essa conta. Mas desde 1997, na COP do Japão, surge o Protocolo de Kyoto, que foi um acordo assinado entre os países que participam dessas conferências anuais para discussão das questões de mudanças climáticas. Surge a ideia, então, de criar um mecanismo chamado crédito de carbono. O que visa a ser o crédito de carbono? Ou seja, já que já se visualizava que a mudança da matriz energética aconteceria a passos muito lentos, com dezenas de anos pela frente, e que não impactaria substancialmente, né, o nosso meio ambiente, surgiu então a ideia de monetizar, de as pessoas e empresas puderem investir em manter áreas nativas em pé e também investir em dinheiro em reflorestamento de áreas degradadas. E como é que esse investimento seria feito? De maneira muito simples. Você pega uma área natural, uma área reflorestada, você faz um cálculo, isso é completamente mesurável, de quanto aquela mata, quanto aquela região sequestra de carbono da atmosfera. Ou seja, quanto mais pulmão nós temos, mais filtro nós temos, mais nós conseguimos purificar o ar. Então, à medida que você consegue mensurar quanto que uma determinada área natural, ou uma área de reflorestamento, ou uma área de manguezal, ou uma área costeira, consegue sequestrar de carbono, você consegue, então, gerar para o dono daquela área os créditos de carbono. E cada crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2, ou equivalente, que foi sequestrado da atmosfera. E aí, esse crédito de carbono ele pode, então, vender para empresas que estão emitindo os gases de efeito estufa, criando, então, um sistema de compensação. E aí surge o mercado de crédito de carbono, que é exatamente o mercado que obriga as empresas, a partir de um certo limite de emissão de gases, a compensar as suas emissões comprando créditos de áreas nativas ou de áreas de reflorestamento. Isso incentiva cada vez mais a pessoas investirem em manterem áreas
de reserva em pé, em vez de derrubarem para poderem plantar, para botar boi, para desenvolver a cidade, ou seja lá o que for. Então, você cria um mecanismo econômico que incentiva entidades e pessoas a investirem em manterem árvores em pé, ou fazerem reflorestamento, ou cuidarem de manguezais, ou limparem oceanos. Porque esses créditos então, podem até então ser vendidos para as empresas que precisam então, controlar as suas emissões de gases. Esse é um mercado que vem crescendo há muito tempo, porém, ele é um mercado que vem crescendo sem muita regulamentação. E isso sempre é um grande problema quando um novo mercado aparece dentro do nosso querido planeta. Vocês podem reparar aqui que até 2021, a oferta de crédito de carbono era basicamente a mesma da demanda, ou seja, o mercado estava completamente equilibrado. Quem queria comprar encontrava os créditos e quem queria vender encontrava quem queria comprar. Show de bola, lindo e maravilhoso. O que começa a acontecer a partir de 2020 e 2021 é que começam a aparecer muitos problemas com esses créditos que foram gerados. Problemas de que ordem? Problemas de verificação, validação dos créditos. Começaram a acontecer muitos sistemas onde algumas entidades registravam a terra, por exemplo, em dois locais diferentes e geravam o mesmo crédito vendendo para mais de uma empresa. Então, quando a empresa ia queimar o crédito, que se chama para se beneficiar desses créditos, ela descobriu que aquele crédito já tinha sido utilizado por outra empresa. Ou, por exemplo, pessoas que falsificavam matrículas de terra pública, dizendo que eram terras dela, geravam crédito de carbono e vendiam sem ter o direito de vender aqueles créditos. E aí, quando outra empresa ia se beneficiar daqueles créditos, descobriu que o crédito não vale, porque a certificação daquela terra não pertencia à pessoa que vendeu o crédito. Isso aconteceu não apenas no Brasil, gente, isso aconteceu no mundo, e ainda acontece, né? Em menor escala, mas ainda acontece. Com isso, você consegue perceber que houve uma super oferta de créditos de carbono e começa a ter uma queda na procura desses créditos de carbono, exatamente pela desconfiança das grandes instituições, governos e empresas de que aqueles créditos realmente eram verdadeiros ou que não estavam passando por algum tipo de problema de verificação, de validação ou de certificação. E aí você tem, a partir de 2022 para 2023, maior tentativa, não digo quanto, maior tentativa de organização do mercado por parte de entidades privadas, principalmente, né, tentando procurar e equacionar o mercado, tirando, né, as empresas e pessoas que estavam tentando aplicar esses golpes no mercado para que os créditos, então, voltassem a ter a sua credibilidade. Aí você começa a ter, de novo, uma crescente na procura por créditos, porém, você passa a ter uma defasagem dos créditos de carbono, né? Porque à medida que você procura validar um crédito, você não consegue obter a chancela verdadeira, você não o compra. Então, acaba sobrando crédito no mercado e você não consegue, então, ter de novo o mercado equacionado. Então, o problema do mercado de carbono passa por uma falta de regulamentação e, juntamente com isso, com os problemas de credibilidade por conta de falta de transparência na geração dos créditos, uma falta de garantia de verificabilidade desses créditos e um terceiro ponto fundamental é a velocidade de transação. Não é possível mais, na era da tecnologia que nós temos hoje, que uma empresa de outro país demore 30, 40 dias para se beneficiar de um crédito adquirido em outro país. Essa burocracia não faz mais sentido num mundo tão tecnológico como o que nós temos hoje em dia. Então, cada vez mais procuram-se alternativas para resolver esses três principais. Tem vários outros problemas, naturalmente, mas esses três principais problemas no mercado de carbono. E exatamente a tentativa de solucionar esse problema é o que nós, na Prolific, trazemos para o mercado, né? Juntamente com um grande avanço geopolítico brasileiro e internacional. O Brasil conseguiu fechar o ano de 2024, né, graças a Deus, com a sanção do governo federal à lei que criou o mercado de crédito de carbono no Brasil.
que criou o SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gases de Efeito Estufa. Foram anos de tentativas, de lutas, de audiências públicas, de consultorias, de discussões, para que a gente pudesse chegar em um modelo, não é perfeito, está longe de ser perfeito, mas é muito bom que o Brasil tenha, como um dos maiores players no mercado internacional de crédito de carbono, sancionado em 2024, já no fim de 2024, uma lei que regulamenta este mercado e cria alguns fundamentos para as empresas que querem entrar nesse mercado para gerar os créditos de carbono. Também tivemos em 2024, em 2029, perdão, em 2024, a COP29, que aconteceu no Azerbaijão, e em um grande acordo internacional entre os países que participaram, ficou definido a necessidade de padronizar o mercado voluntário de crédito de carbono. Isso é fundamental para que todos os países possam comercializar os seus créditos sem que hajam picuinhas ou rixas políticas entre os países, porque o planeta não está nem aí para quem é centro, direita, esquerda, em cima e baixo. Precisamos resolver o problema nosso com o planeta, não é do planeta com a gente. Se a gente desaparecer, o planeta vai continuar existindo. O planeta não precisa do ser humano para viver, mas nós precisamos do planeta para podermos sobreviver. Então, é nosso problema. Então, tanto faz quem é quem. Precisamos resolver este problema. E para tentar solucionar este problema, entre outros grandes problemas sociais que nós temos, o mercado de crédito de carbono pegou um salto gigantesco na sua valorização de mercado. Por quê? Porque muitas pessoas e empresas começaram a perceber a vantagem de manter as árvores em pé, ao invés de derrubar. Dá para ganhar mais dinheiro com as árvores em pé do que com elas deitadas. Além do que a árvore em pé, cá entre nós, é muito melhor do que uma árvore deitada. E o governo do Pará, em setembro do ano passado, conseguiu fazer uma das maiores negociações no mercado de crédito de carbono do mundo. Vendeu mais de R$ 1 bilhão, vendeu 12 milhões de toneladas de crédito de carbono no mercado futuro. Ou seja, eles não têm o crédito ainda. Venderam hoje para entregar depois. E o mais interessante dessa negociação é que eles venderam cada tonelada de crédito de carbono praticamente pelo dobro do preço que é praticado hoje no mercado. Venderam a US$ 15 cada tonelada de crédito de carbono. Aí você pode se perguntar, mas por que alguém pagaria hoje o dobro do preço por um produto que ele vai receber depois? Exatamente pela perspectiva de mercado de alta do preço do crédito de carbono à medida que cada vez mais países sancionem e regulamentem seus mercados de crédito de carbono e mais empresas sejam obrigadas a procurarem os créditos para compensar as suas emissões de gases. Então, o mercado de crédito de carbono tende a um crescimento vertiginoso como um dos maiores mercados do mundo e já é uma das principais commodities em negociação em todo o planeta. Porém, esse produto ainda carece de algumas soluções. E essas soluções que nós, da Prolific, trazemos juntamente com a Promax Digital. A Promax Digital é a empresa da qual nós somos uma subsidiária. A Promax Digital é uma empresa que pertence à Promax United e é a empresa que gerencia alguns dos empreendimentos da família real de Abu Dhabi. A Promax Digital tem sede em Abu Dhabi e ela é uma tokenizadora de ativos. O que é uma tokenizadora de ativos? É uma empresa que pega ativos do mundo real, transforma eles em representações digitais para que, no mundo digital, elas possam ser mais facilmente transacionadas, negociadas e mais seguras do que a utilização delas no mercado tradicional. E a Prolific nós somos, então, o braço de educação e vendas da Promax Digital. Ou seja, todos os empreendimentos que a Promax Digital venha tokenizar serão, então, canalizados
pelo braço de vendas e pelo braço de educação da Promax, da ProLeaf no Brasil. Nossa meta é criar uma comunidade global focada em sustentabilidade e prosperidade pessoal. Não adianta você ter uma comunidade global sem nenhum propósito. Não adianta você focar em sustentabilidade sem que você tenha uma comunidade global para que trabalhe isso em conjunto. E não adianta deixar de lado a prosperidade das pessoas, senão nenhuma das outras funciona. Então, esse tripé é fundamental que ele seja trabalhado de maneira uníssona para que toda essa estrutura possa literalmente ficar de pé. Esta é a equipe que hoje coordena os trabalhos da Prolífico, não apenas no Brasil, mas no mundo. Já estamos, oficialmente, estamos abertos em todas as Américas, tirando a América do Norte, Estados Unidos, estamos abertos no Canadá, no México para baixo, Estados Unidos ainda não, porque os Estados Unidos ainda não permite esse tipo de veiculação, esse tipo de empreendimento, estão ainda trabalhando algumas regulamentações por lá, e já temos gente também em alguns outros países. E essa equipe que hoje compõe a parte administrativa e gestacional de todo empreendimento. Somos liderados pelo Paul Barlow, nosso CEO, uma das pessoas mais fantásticas, já conheço há mais de 17 anos, é um grande amigo de grandes empreendimentos. O Brian Robert, também um grande amigo de mais de 17 anos também, que é o nosso diretor para a expansão internacional, já está trabalhando junto com o Paul em abertura oficial de outros mercados, e agora, no mês de março, estarão oficialmente abertos. Eu, como diretor Brasil, agora assumindo também a área de diretor das Américas, né, de todo o continente americano. Temos o Valma Prado, que é o nosso gerente de marketing, o Sean Briggs, que é o nosso CMO, ou seja, o diretor-geral da área de marketing corporativa e de vendas, e a Nayara Leonel, que é a nossa diretora de suporte, e outras pessoas que já estão, essa semana, se juntando ao time, passando pela última fase de treinamento, e todos vocês conhecerão essas pessoas muito em breve. A Prolific, junto com a ProMax Digital, ao apresentar essas soluções para o mercado, para resolver o problema da verificação, da certificação e da velocidade, ela foi primeiro, olha que coisa louca, ela foi primeiro atrás de uma certificação. Por quê? Quando ela vai entrar no mercado, ela falou, se eu vou me apresentar ao mercado, numa área onde ninguém conhece nada ainda, quem vai saber, quem vai acreditar que eu tenho um empreendimento baseado dentro das normas internacionais? Então, nós fomos atrás da ISO, da maior certificadora do planeta nas mais diversas áreas, né, que desenvolveu, junto com, com a Organização das Nações Unidas, o ISO 14064-2 de 2019, que é um ISO voltado especialmente para as empresas focadas em sustentabilidade e trabalhos com créditos de carbono. Temos a nossa certificação ISO, da Promax Digital, e temos também uma carta de referência do Departamento Árabe, do Conselho, perdão, Árabe Africano das Nações Unidas, né, que complementa, que compõe toda a área de sustentabilidade e desenvolvimento geral do SDG 13, que é o departamento da ONU focado na questão da sustentabilidade e o desenvolvimento dos mercados de crédito de carbono no mundo como um todo. Lembre-se que eu falei que no ano passado, no Azerbaijão, na COP29, ficou definido que a ONU, então, iria procurar uma padronização para o mercado de créditos de carbono, e nós, por meio da Promax Digital também, já temos também essa carta de referência. Então, nós estamos referenciados, digamos assim, pelos dois principais polos de desenvolvimento desse mercado, que é a certificação ISA e o Departamento Árabe Africano, embaixo da resolução SDG 13, né, do meio ambiente. E o primeiro projeto, então, que a Promax Digital traz, e o principal projeto que a Promax Digital traz, é exatamente uma empresa chamada Earth Exchange, que é exatamente a empresa que traz para o mercado, que introduz para o mercado as soluções que esse mercado tanto vem procurando. E a nossa ideia é que você faça parte desse empreendimento. Lembra que a gente falou que a gente quer criar uma comunidade global focada na sustentabilidade e na prosperidade. Então, nós queremos muito convidar você a fazer parte desse empreendimento, fazer parte da Earth Exchange e se beneficiar não apenas em salvar o nosso planeta, salvar a Mãe Terra,
como também se beneficiar financeiramente deste grande mercado de crédito de carbono. E é isso que a Prolific, junto com a Earth Exchange, com inovação e responsabilidade ambiental, trazem para o mercado. Essas são as grandes soluções. E como é que a gente vai trabalhar essa solução? Como é que a gente apresenta essa solução para o mercado? Utilizando a melhor tecnologia capaz de que eu sou louco para falar nisso, porque eu sou completamente apaixonado, mas essa tecnologia chamada blockchain é, sem sombra de dúvida, a maior, a mais impressionante invenção que o ser humano conseguiu desenvolver. Algumas pessoas dizem que que ela não é nem terrestre, que ela foi trazida por seres, né, de outros planetas, de tão impressionante que é o funcionamento desta tecnologia blockchain. Essa tecnologia é o único sistema desenvolvido pelo homem, o único sistema que, desde o dia que ele entrou no ar, no dia 3 de janeiro de 2009, até o presente momento, nunca foi hackeado, nunca foi derrubado, nunca teve um gasto duplo, nunca teve uma alteração de informação. É impressionante como funciona esse sistema. E o mais importante, ele é totalmente descentralizado. O que isso quer dizer? Não existe uma entidade privada, não existe um governo que controle as operações na blockchain. Ela é feita por toda a comunidade, por todas as pessoas que compõem essa rede de informações. Por isso que ela é, como a gente costuma dizer, inhackeável. Não existe essa palavra, mas, né, usando aqui a liberdade poética, ela é inhackeável. E uma vez utilizando essa tecnologia para trazer a confiança, a rastreabilidade dos créditos de carbono, a gente consegue gerar confiança. E gerando confiança, a gente consegue apoio para os projetos. Lembram do gráfico que a gente teve a queda por falta de confiança e depois uma nova subida cada vez maior por conta da maior confiabilidade dos créditos de mercado? Então, quando você traz confiança e demonstra como funciona o arcabouço tecnológico que traz essa transparência para as operações, você naturalmente consegue mais apoio para os projetos. Isso também traz, obviamente, um gerenciamento mais eficiente dos créditos de carbono. E na última ponta, o que nós queremos definitivamente é, já que nós precisamos da sociedade civil, de mim, de você, de todo mundo, juntos, abraçando essa causa, nada mais justo que reverter uma parte do que é gerido nesse empreendimento em forma de recompensas para as pessoas. A gente quer mudar aquela mentalidade de que você vai ser punido por fazer algo errado com o meio ambiente. A gente quer agora te recompensar por você fazer o bem para o mundo. Essa mudança de chave, né, essa mudança de mentalidade, ela é fundamental para entender o fundamento do projeto da Earth Exchange, encabeçado pela Prolific e pela Promax Digital. Então, quando você começa a entender, poxa, eu posso desempenhar o meu papel, eu posso ajudar os projetos ambientais e, ao mesmo tempo, eu sou duplamente beneficiado. Primeiro, porque eu estou ajudando o meio ambiente e a minha própria vida, e eu estou me beneficiando também, porque estou trazendo para mim as recompensas do próprio mercado de crédito de carbono. Então, isso muda completamente a maneira como se enxerga este empreendimento. O que nós queremos é levar o mercado de crédito de carbono para cada pessoa e não mais que fique apenas nas mãos das grandes corporações, dos grandes conglomerados de terra. Queremos democratizar o acesso a esse imenso mercado, a essa gigantesca commodity, ao maior número de pessoas possíveis. Isso é fundamental. E como é que a gente consegue gerar esse impacto positivo? Primeiro, tendo resultados tangíveis e rastreáveis. E a única maneira de termos resultados tangíveis e rastreáveis é exatamente a utilização da tecnologia blockchain. E por meio dela, qualquer pessoa pode verificar como está o andamento de todas as operações do grupo e conseguir descobrir exatamente o que está sendo feito. Com isso, a gente então procura apoio financeiro para iniciativas que nós temos de redução e emissão e restauração
de ecossistemas. Então, o que a Earth Exchange faz? Ela faz trabalhos de manejo, de implementação de projetos nessa primeira fase nossa, no ano de 2025, de sequestro de carbono, e a partir de 2026 nós também iremos trabalhar com os projetos de mitigação, os projetos, por exemplo, como energia eólica e energia fotovoltaica. Eles não sequestram o carbono da atmosfera, mas eles geram crédito, eles emitem muito menos gases. Então, toda vez que você tem alguma atividade que reduz a emissão de gases, essa redução também pode ser medida e ela também gera créditos de carbono. Então, a gente vai apoiar financeiramente não apenas projetos de sequestro ou de restauração de matas nativas, como também, a partir de 2026, projetos de energia solar, energia eólica e vários outros. Existem mais de 100 tipos de projetos que geram créditos, né, de carbono. E usamos, então, a blockchain para garantir a transparência para esses projetos ambientais. E como é que isso funciona na prática? Como é que você pode se beneficiar disso e quais são as mecânicas utilizadas para que isso funcione? Para isso, você precisa entender alguns conceitos que podem parecer um pouco complicados, mas são muito simples de entender quando você traz eles no paralelo da vida normal, que são os famosos ativos digitais, como NFTs e tokens. Tá? Token é uma coisa que todo mundo já conhece. Os tokens começaram lá atrás, quando surgiu a internet, os primeiros acessos a bancos pela internet, você recebia um númerozinho, você tinha tipo um pendrive, o banco te mandava um número, que é o token, você inseria aquele número lá, e aí você tinha acesso a um outro ecossistema, onde você então fazia as suas transações financeiras com o seu banco. À medida que a tecnologia foi avançando, esses tokens começaram a ter outras utilidades. E hoje o token serve para representar no mundo digital algo que faz parte do mundo real. Então, você pode tokenizar basicamente qualquer coisa. Uma das coisas que está muito em voga hoje em dia é a tokenização de empreendimentos imobiliários. Você procurar na internet, você vai ver vários exemplos, né, de empresas e até de pessoas, né, que tokenizam apartamentos, geram vários tokens de um apartamento, vendem esses tokens, as pessoas adquirem o token, quando o apartamento for vendido por um preço maior, cada token tem seu valor elevado e a pessoa liquida o token e pega a diferença. Esse é um dos exemplos de processos tokenizatórios, processos de tokenização. E o token tem uma grande vantagem, porque como ele é transacionado no meio digital, não por meio de papel, a velocidade dele é basicamente instantânea. Vamos supor, por exemplo, que o Laírton esteja lá no Japão, né? E eu quero enviar um token para ele. Eu mando da minha carteira, que é a minha conta digital, uma carteira digital, mando a minha carteira para a carteira do Laírton, instantaneamente o Laírton já recebeu o seu token. Então, quando a gente leva isso para o mercado de carbono e transforma os créditos de carbono em um token, representa o crédito de carbono em um token, a gente resolve o problema da demora do benefício do crédito por parte de empresas que estão em um país querendo adquirir crédito oriundo de outros países. Então, por exemplo, o Laírton tem uma empresa no Japão, quer se beneficiar de crédito de carbono que eu tenho aqui no mercado brasileiro. Pela maneira tradicional, eu teria que fazer todo um trabalho burocrático para a validação desses créditos, traduzir, passar por embaixada, enviar para o Japão, até que a empresa do Laírton pudesse definitivamente se beneficiar desses créditos e ser uma empresa verde e compensar as suas emissões. Com a questão do token, eu transfiro para ele imediatamente, ele recebe na mesma hora, joga na blockchain, verifica e se beneficia instantaneamente do crédito. Então, eu ganho velocidade e menos custo de burocracia. Então, a utilização do token para a representação digital do crédito de carbono é fundamental para trazer rastreabilidade e velocidade nas negociações. E o NFT? O NFT também é um token. Significa token não fungível, em tradução para português. Em inglês, NFT é Non-Fungible Token, token não fungível. Qual a diferença de um token não fungível para um token, no caso que eu mandei para o Laírton? O token que eu mandei para o Laírton, ele pode ser dividido, né? Eu posso subdividir um token, ou eu posso desmembrar ele. O NFT, ele é único. Eu não posso desmembrar. Eu não posso subdividir. Ele funciona com uma certificação
de alguma coisa no mundo da internet. A introdução do NFT no mercado criptoeconômico transformou definitivamente a blockchain em um cartório internacional. Você consegue registrar qualquer coisa e ter um certificado de que aquele registro te pertence. E são exatamente essas duas coisas que a Earth Exchange da Prolific e da Promax Digital utilizam. Nós pegamos os NFTs para representar a sua ajuda na criação e no investimento em projetos de crédito de carbono. A partir do momento que você adquire um NFT que representa essa cota de participação nos projetos de crédito de carbono, você passa a ser o dono daquilo, você passa a ser o detentor de tudo que aquele pedaço, que aquele NFT, representando aquele crédito de carbono, gera de carbono. E a partir do momento que você transforma isso em um token chamado LCD, que significa Lowest Carbon Denominator, ou denominador de carbono mais baixo, você passa a ter, então, a posse definitiva do crédito de carbono e pode se beneficiar instantaneamente deste mercado milionário, bilionário do crédito de carbono. Então, é isso que a gente apresenta. Um grande pool onde pessoas podem ajudar adquirindo cotas para desenvolvimento de projetos de crédito de carbono, não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Já temos áreas em mais de 4 ou 5 países ao total, onde já temos projetos de implementação para sequestro de carbono. Tá? Você participa disso, recebe essas recompensas e consegue, então, diluir essas recompensas diretamente com o Melhor Exchange no mercado e se recompensar do trabalho que você está fazendo em ajudar o meio ambiente. Temos uma gama gigantesca de NFTs. Não adianta aqui eu falar agora sobre cada um deles. Procure a pessoa que dedicou esse vídeo, procure a pessoa que te convidou para essa reunião, porque ele vai explicar cada um deles, como cada um funciona, e com certeza, um, dois, três ou mais deles vão fazer sentido para você e você vai querer adquirir um desses NFTs e poder ajudar a resolver o problema das mudanças climáticas e também se beneficiar deste gigantesco mercado que está à nossa frente. Então, nós convidamos você a se juntar ao movimento. Você tem duas formas de ajudar, não apenas a você mesmo, mas ajudar a todas as pessoas do planeta. Você pode se juntar a nós como cliente apoiador, simplesmente adquirindo NFT, colhendo suas recompensas e, obviamente, contando com todo o sistema de apoio que a Prolific gera para todas as pessoas, participando das reuniões, participando dos eventos, tendo acesso aos materiais que são criados e estudando e entendendo cada vez mais como esse mercado funciona. Mas nós queremos um pouquinho mais de você, se possível. Nós gostaríamos muito que você se juntasse ao nosso empreendimento como um afiliado apoiador, e não apenas um cliente. Claro que o cliente é fundamental, mas por quê? Porque nós precisamos que cada vez mais pessoas sejam impactadas por esse empreendimento, para que cada vez mais pessoas possam se unir. Se a gente não definitivamente unir a sociedade civil em prol de tentar resolver definitivamente a questão da mudança climática, se a gente deixar isso na mão dos governos, nós já vimos o que acontece. Eu participei em 1992, no Rio de Janeiro, da primeira grande conferência do clima, chamada Eco 92. Procura no Google que você vai ver. Não que vai me ver, você vai ver a Eco 92. Eu tinha 21 anos na época, trabalhava como guia turístico no Rio de Janeiro, levei um grupo de turistas para participar desse evento e eu fiquei chocado quando eu participei de lá, de como já se falava do que podia acontecer no meio ambiente. E o que mais me chocou, que lá atrás, em 1992, muitas pessoas viraram para mim e falaram: Rodrigo, não se preocupe, tem muito tempo pela frente. Não vai acontecer nada com o planeta. A gente já sabe o que a gente vai fazer. Não se preocupe, relaxa, não fica desesperado. Pois bem, esse muito tempo passou. Tudo que é muito tempo, uma hora chega. Uma hora chega. Chegou. E nós não fizemos nesse período o que deveria ter sido feito.
Infelizmente, é uma realidade. Felizmente, virou um grande empreendimento. E agora nós podemos ajudar uns aos outros, unindo o útil ao agradável, ajudar o meio ambiente e se beneficiar deste mercado que, infelizmente ou felizmente, foi criado. Então, convido você a conhecer mais sobre a nossa empresa, mais sobre o nosso empreendimento, participe da nossa comunidade no Telegram, acesse o nosso site prolif.com.br, entre em contato com a pessoa disponível, tire todas as suas dúvidas, procure, vá atrás de informações, veja como está o mercado e entenda, é hora de arregaçar as mangas. Mas nós não queremos que você arregace as mangas pegando uma pá e uma chave para cuidar da terra. Não, queremos que você se una num propósito de ajudarmos o planeta a ter cada vez mais pulmão. E assim o planeta pode se curar da doença que nós já estamos vendo. Muito obrigado por sua participação. Muito boa noite, boa tarde ou bom dia. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Todas as terças-feiras, às 21 horas, estamos aqui, nesta mesma sala, para falarmos sobre esse empreendimento. Toda quinta-feira, às 21 horas, temos uma reunião de bate-papo, não de apresentação, mas de bate-papo, para a gente conversar um pouco mais sobre o mercado, sobre ações, sobre soluções e sobre o que está acontecendo e como estamos cada dia mais impactando positivamente. Muito obrigado e até a próxima reunião.